Parabéns para você que tem participado conosco deste Devocional 2024. Já meditamos no livro de Gênesis, estamos aí da metade para frente do livro de Jó. E se você ainda não acompanhou as meditações, as mensagens anteriores, veja aqui na nossa rede social para que você possa então mergulhar e se aprofundar neste propósito de fé que estamos realizando. Não esqueça de deixar aí o seu like, curta, comente. Você pode comentar o que Deus falou com você, o que você aprendeu e também uma dúvida que você tiver. E é claro, enviar para o maior número de pessoas possíveis, para que essas pessoas também sejam impactadas por Deus neste devocional 2024. Não esqueça de nos seguir aqui nesta rede social. Hoje nós vamos falar sobre Jó 25, 26 e 27. O exército celestial, nascemos impuros. Que espírito está falando com você? E a balança. São assuntos que encontramos dentro destas mensagens, dentro destes capítulos que eu quero trazer aqui para você. No livro de Jó, capítulo 25, no versículo 3, ele fala sobre os exércitos celestiais. Quando diz assim: acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Ou seja, Deus tudo vê e ele tem um exército angelical a seu favor. E estes anjos, eles são os nossos conservos. Isso mesmo, nós somos servos de Deus. E os anjos, eles se colocam por ordem de Deus para nos servir. Em que sentido? Nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, abrindo portas, caminhos e impedindo o mal de nos tocar. A palavra de Deus diz que os anjos, eles estão ao nosso redor. E o diabo, os demônios, ficam ao nosso derredor, bramando como leão. Olha que glorioso. Você tem anjos aí acompanhando você. Você nem imagina quantos livramentos já teve. Nem eu imagino. Por causa destes anjos que Deus enviou a nosso favor. Que maravilha, né? No versículo 4, ele fala mais uma vez sobre um assunto que nós já comentamos alguns vídeos, sobre o nascido de mulher. Deixa eu ler para você. Quando fala em Jó, versículo 4, diz assim, versículo 4, capítulo 25. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Vamos entender isso. Puro quem nasce de mulher. Todos nós pecamos. Quando nós nascemos, nós herdamos a natureza pecaminosa. Talvez você diga assim: poxa, que injusto. Por que Deus permite que eu já nasça em pecado? Isso é uma injustiça. Em vez de você pensar desta forma, você deve pensar assim: o que eu devo fazer com a natureza pecaminosa que eu herdei? Todos nós carecemos da glória de Deus. Você pode inclusive ver isso em Romanos capítulo 3, no versículo 23. A partir do momento em que nós nos submetemos à sua santa palavra e reconhecemos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, então é sepultada esta natureza e o pecado que habita nela. Assim, nasce uma nova criatura, já não mais nascido de mulher, somente como todo ser humano, mas
nascido de Deus, nascida do Espírito Santo. Que glorioso, né? No versículo 6, algo me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você. Diz assim: quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme. Talvez você diga assim: poxa, como que Deus me vê dessa forma? Não, nós não somos nada, porque somos pecadores, somos imperfeitos, somos falhos, somos limitados. Mas embora nós não sejamos nada, nós temos valor para Deus. E como que você consegue ter esse entendimento? É só você pensar assim: Deus enviou o que ele tinha de mais precioso para morrer por nós, ressuscitar e inaugurar o céu para que possamos entrar nele. Você quer prova maior de um amor e de que você tem valor? Então não se deprecie. Reconheça que você não é nada, como eu não sou nada, mas temos valor para Deus. E a prova disso é que Jesus deu a vida por nós, ressuscitou e agora está preparando morada para todos nós nos céus. Que maravilha, aleluia, glórias a Deus. Bom, no capítulo 26, no versículo 4, nós temos um ensinamento muito profundo. Quero ler com você. 26:4, ele diz assim: com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Preste atenção. Tudo que você ouve vem acompanhado de um Espírito. Pode ser uma pessoa próxima ou uma pessoa que você não tenha relacionamento algum. Pode ser alguém que dorme com você, como pode ser alguém que trabalha com você ou estuda. Não importa. Você precisa aprender a pesar as palavras e entender que todas as palavras, elas são acompanhadas de um espírito. Por exemplo, essas palavras que você está aqui acompanhando neste devocional, elas são acompanhadas de qual espírito? Do diabo? Seria muita ignorância e incoerência falar isso, não é verdade? Porque que mal estas palavras lhe fazem? Essas palavras são acompanhadas do Espírito Santo. Agora, quando você ouve palavras, independente de quem quer que seja, e estas palavras te depreciam, te causam mal, te amarguram, te oprimem, te fazem, na verdade, uma pessoa fraca. Qualquer palavra que não lhe faça bem, esta palavra ela é acompanhada de qual espírito? De Deus? Aprenda a pesar as palavras. Você não vai sair, por exemplo, por aí, quando alguém falar uma coisa que você vê que não vem de Deus aquilo, você não vai sair olhando para a pessoa e falando: o diabo está falando na tua boca. Não é isso. Isso é entre você e a sua consciência e entendimento. O que você tem que fazer é rejeitar aquilo dentro de você e seguir em frente. E não criar problemas com quem quer que seja. Tá certo? Bom, vamos continuar. No versículo 7 ao versículo 14, depois você lê, Jó fala sobre questões que o apóstolo Paulo ele reafirma no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 20 até o 27, mais ou menos. Você vê lá o apóstolo Paulo falando sobre a natureza. Isso mesmo, ele fala sobre a natureza que ela prega, a natureza que fala. Inclusive, eu gravei um vídeo no meu canal no YouTube falando sobre isso. Os
indesculpáveis. Entra lá. Aliás, aproveita e nos segue, se inscreva e ative o sininho e envie para o maior número de pessoas. Vamos aí alcançar o maior número de pessoas para poder ajudar e levar a mensagem que é saudável à mente, o corpo e ao espírito, a alma. Corpo, alma e espírito. André Cageu Oficial, no YouTube. André Cageu Oficial. Entra lá e encontra esse vídeo que eu falei para você, Os Indesculpáveis. Porque no livro de Romanos ele fala sobre isso. Ele fala sobre as pessoas que elas, de alguma maneira, elas, a partir do versículo 18 em diante, elas de alguma forma se acham com justificativas, dizendo, mas eu não sabia disso. Não. Nessa palavra de Jó, no capítulo 26, a partir do 7 ao 14, ele fala sobre a natureza, ele fala sobre a criação, ele fala sobre tudo aquilo que Deus, com toda a sua soberania, fez vir à existência. E isso prega sobre a glória de Deus, para anunciar o Todo-Poderoso. Então, diante de tudo que os nossos olhos veem, que foi criado por Deus, somos indesculpáveis, porque prega acerca do Deus soberano. No versículo 13, ele fala sobre o dragão feroz. Só para que você entenda e compreenda, não é um dragão que coloca fogo pela boca, tá? Esse dragão aqui se refere à força da natureza que causam estragos. Toda vez que você lê a Bíblia, você tem que ler o contexto, não só ficar preso a um versículo, tá? Então ele fala aqui sobre a força da natureza que causam estragos, as forças da natureza. No capítulo 27, do versículo 1 ao 2, a gente vê Jó, de alguma maneira, falando com uma certa ideia de que Deus, ele era o responsável pelas amarguras que ele estava enfrentando. Era muito comum naquela época as pessoas pensarem dessa forma. Até hoje em dia muitos pensam. Mas a gente vê lá no início da história que, na verdade, tudo aquilo que estava acontecendo aconteceu por uma permissão de Deus, mas para envergonhar o mal, pelo comportamento e postura de Jó. No versículo 3, ele fala sobre o sopro da vida. Esse sopro é o fôlego da vida, é o que nos dá a capacidade de respirar e raciocinar, que está em nós. No versículo 6, eu quero ler com você, do capítulo 27, para que possamos encerrar, diz assim: a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Que magnífico! A nossa consciência, ela é a nossa balança. Quando fazemos algo errado, ela pesa. Isso é um fato. Isso já é o DNA de Deus no ser humano, que faz ele entender que algo não está certo. Então, a consciência é Deus falando em sua mente. Muito maravilhoso isso, né? Por isso Jó falou sobre a consciência dele. No versículo 7 ao 23, nós vemos ali, em alguns momentos, Jó até falando sobre, de certa forma, querendo o mal dos perversos. Entenda, nem tudo que você vê na Bíblia é Deus falando. Existe o homem falando, existe o diabo falando, existe Deus falando. Por isso que você tem que ler o contexto geral daquilo que você estiver lendo, certo? E no versículo 21 ele fala sobre um vento oriental, que também é conhecido como siroco. E foi exatamente esse que implodiu a casa dos filhos de Jó, a casa que eles estavam. Você vê isso lá no capítulo 1, do versículo 19. Agradeço você por estar aqui conosco. Amanhã estaremos de volta aqui com todos vocês, nesse Devocional 2024, falando sobre a sequência do livro de Jó. Envie para o maior número de pessoas esse vídeo para ajudar aqueles que necessitam. Você é especial para Deus.